Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Apesar do momento que a gente está vivendo não ser assim muito agradável, né? Muito confortável. Ah, eu, pelo menos eu penso, né, que nas últimas gerações acho que ninguém experimentou passar por uma situação como essa que a gente está vivendo. Não sei, talvez as gerações anteriores tenham experimentado isso, sei lá, Segunda Guerra ou coisa do tipo, mas pra gente é uma novidade, né? A gente agora está mais recluso, mais em casa, sem muita liberdade de poder ir e vir e, enfim, a gente está tendo que se adaptar, né, a essa nova realidade. Mas, né, ao mesmo tempo, a gente diz que é sempre uma oportunidade, né, da gente. Infelizmente, as coisas não estão assim ideais, não é como a gente gostaria que fosse, a gente gostaria poder, né, continuar com a nossa rotina, fazendo as coisas que a gente, né, normalmente costuma fazer, mas infelizmente não é o ideal, mas a gente tem que aproveitar, vamos dizer assim, esse momento, né? Para agora a gente pode talvez ter mais momentos com a gente mesmo, de ficar mais tranquilo, de ficar mais silencioso. Uma das coisas que eu vejo assim acontecendo, né, atualmente é que muitas vezes as pessoas elas têm um pouco assim de medo, eu acho, de ficar mais consigo mesmo. Então, hoje eu vejo assim que estourou, né, essas coisas das lives, né, coisa de séries, né, tá todo mundo meio que tentando, né, ocupar a mente, ocupar os pensamentos com coisas, né, porque antes pelo menos a gente tinha aquela rotina, né, de você ter que sair, leva o filho na escola, vai para o trabalho, pega trânsito, coisa do tipo, né, e agora por estar em casa, por ter mais tempo, né, a gente de certa forma procura ocupar o tempo de uma outra forma. Mas enfim, né? Esse congresso é justamente para isso, né? Para a gente ter essa consciência de que a gente pode tirar um tempo para ficar com a gente mesmo, de ficar mais tranquilo, de experimentar um pouco mais de silêncio interno, de ocupar a nossa mente, né? Com bons pensamentos, com bons sentimentos. E isso está conectado com o assunto de hoje, que é o assunto de escolhas, né? E como escolher a meditação, né? É um método assim transformador, né? Para a nossa vida. Eu comecei a meditar em 2005, eu tinha 21 para 22 anos. Na verdade, eu já tinha buscado uma experiência de autoconhecimento antes, né? Dessa idade. Com os meus 16 anos, mais ou menos, eu já estava nessa busca de autoconhecimento e aí eu tentava aprender a meditar através de livros, né? Porque eu não conseguia ir fazer algum curso, fazer alguma palestra. Na época era muito caro, né? As coisas. Eu lembro que eu ouvia muito a Rádio Mundial, né? E aí quando eu ia ver as palestras, né, das pessoas que ensinavam as coisas eram caríssimas, então não dava. Então eu aprendi meio que com os livros mesmo, meditar sozinho. Mas não era uma meditação assim muito simples, né, que eu inspirava, contava 1, expirava, contava 2 até 10. Então não era assim uma coisa muito profunda, mas era uma coisa que ajudava, né, de certa forma ajudava. Mas em 2005 eu fiz o curso, né, de meditação Raja Yoga e aí eu aprendi que só a meditação não é suficiente, né? Precisa de ter autoconhecimento. E aí o curso de meditação, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso de meditação, eu achava que a gente ia ficar meditando e ia fazer exercício, né? Fazer os alongamentos. E eram 4 sábados, daí eu fiquei os 4 sábados esperando, né, o tal dos exercícios dos alongamentos. Então o resultado é que eu não entendi muito o curso, né, o conteúdo do curso. Depois eu tive que refazer o curso. Daí eu falei, agora eu sei como é que é, né, vou pegar um papel, caneta, vou
vou anotar tudo para mim realmente aprender a meditar da forma certa, né? A meditação Raja Yoga. E isso está conectado, inclusive, com um textinho que eu tinha escrito como apresentação dessa palestra, né? Que uma vez eu estava assistindo uma outra palestra e a pessoa ela explicava sobre a diferença entre aquele que pratica a meditação e aquele que é um meditante, né? E aí foi interessante esse esclarecimento, porque quando a gente pensa em aquele que pratica a meditação, existem muitas pessoas que praticam meditação, né? Inclusive eu, antes, né, de fazer o curso de meditação Raja Yoga, eu fazia meditação. Mas é um momento, né? Um momento que você faz a meditação, que é bom, que é sempre maravilhoso. A gente já sabe os benefícios físicos, né? Que os cientistas já provaram, os benefícios físicos, os benefícios emocionais, os benefícios para a mente, então já é algo positivo, já é algo bom, mas e depois, né? E como é que fica ao longo do dia, né? Então a diferença, né, daquele que pratica a meditação e daquele que é o meditante é que o meditante ele pratica a meditação, né, igual aquele que só pratica a meditação, ele também pratica a meditação, ele senta em silêncio, ele fica um tempo consigo mesmo, organizando, né, os pensamentos, os sentimentos, mas ele leva essa prática ao longo do dia, né, ele leva essa prática enquanto ele está conversando com as pessoas, enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está se relacionando, andando, fazendo exercícios, né? E aí, obviamente, talvez vocês pensem assim, não, mas então será que aquele que é o meditante, ele come assim bem devagarinho, ele caminha bem? Não, não é isso, né? Não é isso. Apesar que às vezes ajuda, né, a gente diminuir um pouco a velocidade das nossas ações. Tem até um movimento agora que está muito famoso, né, que é o movimento slow, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é você fazer as coisas bem, né, mais tranquilas, né, com mais presença. Isso ajuda também, mas não é o objetivo. O objetivo é a gente continuar fazendo ações de uma forma natural, obviamente não tão correndo, né, como a gente costumava fazer, mas de uma forma natural. Mas a diferença é que a gente está prestando atenção, né, no que está acontecendo internamente, né? Como é que estão os meus pensamentos, como é que estão os meus sentimentos, como é que estão as minhas emoções, como é que eu me comporto quando eu estou na frente de uma determinada pessoa, de uma determinada situação, né? Como que são as minhas escolhas ao longo do dia. Então então a gente fala assim que normalmente, né, quando a gente procura fazer qualquer coisa na vida, né? Imagina que você escolhe fazer exercícios físicos. Você não fazia exercício físico, você vai começar a fazer exercício físico. Qualquer escolha que você faz na vida, aquilo impacta em pelo menos 10 coisas, né, na sua vida posteriormente. Então, se você decide, por exemplo, fazer exercício físico, isso vai impactar na sua alimentação, isso vai impactar na hora que você vai dormir, isso vai impactar na sua rotina, você vai ter que selecionar um horário, você vai ter que deixar de fazer coisas para poder incluir a atividade física na sua rotina. Então, automaticamente, qualquer escolha que a gente faz, a gente vai ter que mudar, né, algumas coisas da nossa vida. E da mesma forma, quando a gente escolhe meditar, né, não é só a escolha de uma prática em si só, que eu vou lá, fico 15 minutos, experimento e está tudo certo. Mas é um estilo de vida, é você transformar a sua vida. Não que você vai ser uma outra pessoa, mas você vai ser uma pessoa muito melhor, né? Uma pessoa muito mais... Pode ser que até alguém... Né? Eu lembro que logo que eu comecei a meditar, né, em 2005, daí eu já comecei a meio que me engajar, né, na meditação, daí na Brahma Kumaris tem o serviço voluntário, comecei a ser voluntário, então a gente começa meio que se envolver, né, então a rotina já mudou um pouquinho. E aí eu lembro que passou uns 10 anos depois que eu
que eu tava, não, acho que uns 8 anos, né? Eu tava meditando e eu encontrei um colega num ônibus, assim, por acaso, um colega, né, das antigas e tal. E eu comecei a conversar com ele, né? E eu começava a conversar com ele e toda hora ele falava assim: Nossa, mas você tá muito diferente. Nossa, mas você tá muito diferente. Nossa. Mas não que eu me tornei uma outra pessoa, eu continuei o mesmo, né? Mas eu vi que várias coisas mudaram, né? Eu tinha. Às vezes eu acho que. Eu lembro que eu falava muito, às vezes falava demais. Enfim, às vezes um pouco ansioso, né? E de repente você tá mais tranquilo, você tá mais calmo, você tá mais sossegado, mais presente, então é naturalmente que provoca um impacto, né, nas outras pessoas. Então, mas não que eu virei uma outra, né? Eu continuo o mesmo, mas mudou, né? Mudou a forma às vezes de falar, a forma de comportar, e até hoje está mudando, né? Até todos os dias, né? A gente acorda, a gente tem essa sensação assim de que tem muita coisa ainda, tem um caminho longo ainda para mudar, ainda tem muitas desafios que a gente tem internos, né, para melhorar. Mas também a gente reconhece o quanto que a meditação já ajudou, né, nesse processo. Então, quando a gente fala dessa questão de escolhas, né, porque fisicamente é fácil escolher as coisas, a gente está o tempo todo escolhendo, né, você escolhe o que você vai comer, você escolhe para onde. Agora a gente não está podendo viajar, mas, né, um pouquinho tempo atrás, e tomara que daqui a pouquinho a gente volte, né, escolher um lugar para viajar, escolher um lugar para visitar, escolher uma roupa. A gente está sempre fazendo escolhas na nossa vida de uma forma física, né, de uma forma externa. Mas quando a gente olha para dentro, né, vamos olhar para o nosso eu interno. Será que o que está acontecendo internamente são as minhas escolhas, né? Eu tenho um controle da minha mente, eu tenho um controle dos meus pensamentos? Ou não, ou eles são apenas uma reação das coisas que estão acontecendo fora de mim. E se a gente for olhar, né, é muito interessante isso, porque o tempo todo você vê pessoas que elas estão vivendo numa forma muito mais reativa do que uma forma ativa. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, o ônibus atrasa, a pessoa fica brava, né? O trânsito tá ruim, a pessoa fica chateada. A pessoa recebe um presente, ela fica feliz, né? Uma pessoa não fala com ela fica triste. Então parece que o tempo todo a gente está interagindo com essa realidade à nossa volta, que inclui pessoas, que inclui as situações do nosso dia a dia, que inclui dinheiro, que inclui saúde, que inclui tudo à nossa volta. Parece que o tempo todo a gente só está reagindo, né? E é isso que as pessoas falam de muitas vezes a gente viver no piloto automático, né? Então o piloto automático é aquele, ele não tem uma resposta diferente, é uma reação, né? Então é que a gente parece que às vezes nós somos que nem máquinas, né? Não sei se já perceberam isso, mas, né? Então clica numa teclinha, tem uma reação, clica numa outra teclinha, tem outra reação. E aí quando a gente está interagindo com as pessoas, né? O interessante é que as pessoas mais próximas a nós, eles começam a nos conhecer de uma forma tão profunda, e isso é extremamente perigoso, né? Porque elas começam a saber, a entender o controle remoto que a gente tem internamente, né? Assim? Então as pessoas, elas sabem que se elas apertarem um botãozinho, você vai ficar feliz. Se elas apertarem um botãozinho, você vai ficar triste, né? Se a pessoa... Então ela fala assim, eu vou agradar fulano de tal, daí ela faz um bolo que a pessoa gosta, né? Daí a pessoa fica feliz, você fica feliz, né? Aí um dia você faz alguma coisa que não era muito legal, daí a pessoa fala, então agora eu vou fazer aquela comida que ele não gosta, né? Tipo, para provocar. Então acaba que as pessoas elas tomam o controle da nossa vida. É como se as situações elas tenham controle da sua vida. É como se cada relacionamento seu, né, à sua volta, tem um controle remoto, escrito lá o seu nomezinho lá, né, Ezequiel, não sei, João, qualquer nome. Cada um tem um controlezinho que sabe que, né, o que ele apertar você vai ter uma reação. Então isso é que é um piloto automático. E eu acho que eu não sei se vocês sabem ou desconfiaram algum dia, mas a gente não é robô, certo? Nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos, né? E seres humanos, eles teoricamente, né?
ele é um ser consciente. Então, um ser consciente é aquele que tem uma capacidade de reflexão, né? É isso que nos difere dos animais, certo? Então, animais, muitas vezes os animais até parecem ter um pouco mais de discernimento, né? Mas os animais, normalmente, eles aprendem de uma forma reativa, né, as coisas. E se você vai treinar um animal, né, você ensina ele a fazer uma determinada ação, você dá um biscoito, né, para ele. Então ele aprende que se ele fizer daquele jeito, ele vai ganhar algo. E aí se ele faz alguma coisa errada, né, normalmente esse pessoal aí que treina, né, os bichos, né, daí tadinho dos bichos, né, daí eles vão e batem nos bichos, né, daí o bicho aprende que se ele fizer aquilo, né, ele sente dor. Mas o ser humano não, né? O ser humano ele tem uma capacidade de gerenciamento, teoricamente, né? De pensamento, de reflexão, de entender o que está acontecendo. Por isso que eu comentei, né? Que quando eu fiz o curso da meditação Raja Yoga foi maravilhoso, porque não só me deu uma prática, mas começou a me dar um autoconhecimento que eu não tinha. Porque antes eu fazia meditação pela manhã, e eu era super disciplinado, né? Acordava cedo, era muito legal. Eu tomava banho, daí eu fazia meditação, daí eu ouvia o horóscopo do dia, né? Na Rádio Mundial, que era justamente o horário que passava o meu signo. Mas assim, mas ao longo do dia eu não tinha autoconhecimento para entender como que as coisas funcionam, como que a vida funciona, como que o karma funciona, como os relacionamentos eles funcionam. Então eu não tinha, então eu ficava completamente perdido, eu era um ser assim bem perdido. Porque toda a prática de meditação, por mais simples que seja, no meu caso era 1, 2, 3, vai mexendo com coisas internas, né? Vai trazendo de dentro não só aquilo que é positivo, né? Aquelas qualidades que a gente tanto quer, né? Como amor, paz, felicidade, mas também puxa dentro de nós toda aquela sujeira, né, que a gente tem. A gente fala que o exemplo é como se fosse uma panela bem suja, né? Então imagina que dentro de você é uma panela bem suja. E aí você vai lavar aquela panela. Então a parte limpa ela tá lá embaixo, que não mudou, nunca mudou. Então as nossas qualidades originais nunca mudaram. A gente sempre teve paz, sempre teve amor, sempre teve felicidade, sempre teve tudo isso. Por mais difícil que seja de acreditar, mas todos nós temos, não importa o que uma pessoa faça, não importa o comportamento que a pessoa tenha, dentro dela ela tem as qualidades originais. Só que o que aconteceu? Em cima da panela queimou, então criou aquela crosta, né, de sujeira que tá, e aí imagina que é muita sujeira, né, que foi acumulando, né, em cima dessas qualidades originais, e que você não consegue ver a parte da panela, né, limpa lá embaixo, você só consegue ver a sujeira. E aí a meditação é como você colocar essa panela de molho. Então você coloca a panela de molho, o que acontece quando a gente coloca uma panela de molho? Né? Parece que ela está mais suja do que estava antes, né? Porque toda aquela sujeira começa a desgrudar e começa a ir para a superfície. Mas para que ela vem? Ela começa a ir para a superfície justamente para poder limpar, né? Então, e aí quanto mais eu vou meditando, mais eu vou limpando, mais eu vou limpando, mais eu vou limpando. E daí eu consigo ver lá embaixo que existe um metal, né, alguma coisa limpinha, brilhando, né? Esses dias eu visitei uma tia minha, né, e do interior, bem do interior mesmo, né? E aí eu fiquei meio que espantado com as panelas dela, porque fazia tempo que eu não via panelas assim tão limpas assim, né? Lembra? Acho que todo mundo aqui viu a avó, né? Antes elas areavam, né? Pegava o bombril ali, elas, né, deixavam o negócio. Hoje não, hoje a gente já passa uma bucha ali, dá aquela limpada legal, tira toda a sujeira, mas muitas vezes não fica aquele, né, aquele brilho. Eu falava, nossa tia, dá até para usar de espelho essa panela aqui, né? Pentear o cabelo assim, de tão brilhante, tão... E aí é mais ou menos assim que acontece com a alma, né? Então a gente tem as nossas qualidades internas profundas, mas que foi acumulando uma série de sujeiras em cima. E aí vocês imaginam o quê? Que o tempo todo na nossa realidade a gente está interagindo com essa sujeira. Então você vai para o trabalho com aquela sujeira dentro de você. Você encontra com uma outra pessoa
E aí é interessante que às vezes a gente se surpreende porque os relacionamentos não funcionam. Já pensaram? Falar, por que os relacionamentos não funcionam, né? Por quê? Deveria funcionar, né? Mas imagina que eu tô com um monte de sujeira dentro de mim, tentando me relacionar com uma outra pessoa que está com um monte de sujeira dentro dela. Como é que sujeira com sujeira vai poder se relacionar? O que são as sujeiras? Os desejos, as expectativas. Não sei se alguém aí que está assistindo aí já experimentou isso alguma vez, né? Então, um pouco de expectativa, um pouco de desejo, um pouco de apego, né? Dependência, enfim, vários sentimentos e emoções que a gente tem e aí o outro também tem, né? O outro também tem um monte de expectativas, tem as suas frustrações, tem os seus problemas. E aí os dois estão tentando se relacionar. Então, obviamente que não vai funcionar. E quanto mais pessoas tá junto, pior ainda, né? Porque imagina 20 pessoas com um monte de problemas e situações para resolver. Não funciona. E a gente tem aquela coisa de ser vítima, né? Da gente sempre colocar a culpa no outro, né? Eu tô me sentindo mal por causa dessa situação, eu tô me sentindo mal por causa dessa pessoa, eu tô me sentindo mal por isso que tá acontecendo. Mas não é. O problema não são as situações elas continuam acontecendo do jeito que elas têm que acontecer. E tá tudo bem, tá tudo perfeito. Qual que é o problema? O problema é a minha resposta que eu tenho a essas situações, né? Então, no começo da palestra eu estava falando sobre esse problema que a gente está vivendo. É um problema, a gente reconhece que é um problema, a gente reconhece que é desconfortável, a gente reconhece que não é bom. Mas qual que é a minha resposta que eu estou dando para essa situação? Será que eu estou usando esse meu tempo, estou dando valor para esse meu tempo? Às vezes para ficar um pouco mais comigo mesmo, como eu falei no começo, às vezes para ler um livro que tenha um autoconhecimento, aí a gente aqui já está num congresso de meditação, que é ótimo, né? Então você está tirando um tempo para aprender alguma coisa, para aprender a meditar, quem nunca meditou, quem já medita, quer aprender um pouco mais. Então você começa não é que você deixa de ver a realidade, a gente continua vendo a realidade, e assim... E uma outra coisa da meditação, né, não é que a gente se torna frio, né? Obviamente que a gente, né, cada vez que eu vejo, né, no jornal, né, na internet, a gente vê assim, morreu tantas pessoas 24 horas, isso corta o coração da gente, obviamente que corta. E a gente vê que ainda tem um monte de gente nos hospitais, as pessoas... dizem que essa doença ela é terrível porque é como se a pessoa se afoga no seco, né? Então ela não tem ar para respirar, né? Porque o pulmão está todo comprometido. Imagina como que não deve ser. Então não é que a gente não sinta a compaixão pelo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, qual que é a minha resposta que eu dou para isso que está acontecendo? Como é que eu estou preenchendo o meu tempo? E se eu estou preenchendo o meu tempo de uma forma valiosa, de uma forma positiva, isso é a melhor forma de ajudar as outras pessoas, né? Às vezes a gente acha que ajudar as outras pessoas é a gente entrar no sofrimento do outro, né? Então alguém chega para você contar uma situação triste que aconteceu, não sei o que lá, daí você vai e sofre também porque você acha que o seu sofrimento é uma forma de ter empatia, né? Mas na verdade aquilo deixa os dois para baixo, né? Então um estava com a energia para baixo porque estava passando por um sofrimento, e aí você colocou a sua energia para baixo para ficar igual ao outro, quanto que deveria ser o contrário, né? Você deveria ter mantido a sua energia alta, os seus pensamentos altos, os seus pensamentos elevados. Então quando eu encontro com as pessoas, agora não está dando, né, muito para encontrar, mas às vezes acontece, a gente vai no mercado, né, ou às vezes eu ligo para algum familiar meu para conversar, né, e aí eu penso comigo, eu falo assim, eu tenho que trazer sempre uma mensagem de esperança, eu tenho que trazer sempre não que isso tenha que ser alguma coisa superficial, não é isso, não é que a gente tem que pintar a realidade de rosa e tá tudo certo. Mas é algo que vem, se eu estou usando o meu tempo de uma forma valiosa, se eu estou buscando fazer uma limpeza interna, se eu estou se conectando com as minhas qualidades originais que sempre estavam lá,
que são mais profundas e que através da meditação eu possa experimentá-las, se eu estou experimentando isso, é isso que eu vou passar para outras pessoas do coração. Então, quando a gente passa uma mensagem de amor, quando a gente passa uma mensagem de esperança para as outras pessoas, vem do coração, né? Então, imagina, tá todo mundo sofrendo e você vem com o rosto tranquilo para conversar com as pessoas, que você traz uma mensagem de esperança, que você traz uma energia boa. Porque um dos segredos da espiritualidade, e essa informação vale R$1 milhão, né? Que eu vou falar agora, mas assim, dos segredos da espiritualidade, que não é novidade, né? Há um tempo atrás teve não sei se quem acompanhou, né, a questão da física quântica, em que as pessoas falavam sobre essa questão de como a consciência humana, ela interfere na matéria, né, à sua volta. Lembram disso? Né? Tinha até um cientista japonês, né, Masaru Emoto, quem quiser depois pesquisar no YouTube, vai ver, né, que ele fez uns experimentos com a água. O que é água? A água é matéria, né? Então ele pegava a água da mesma fonte e dividia em vários potes e ele colocava em situações situações diferentes. Então, por exemplo, ele colocava numa roda onde todo mundo estava tendo pensamentos de amor, por exemplo, né? E ele pegava essa mesma água e ele colocava uma palavra, né, no rótulo, por exemplo, raiva, né? Colocava a palavra raiva. E quando você está escrevendo raiva, você está, de certa forma, interagindo com aquele sentimento. Enfim, pegou um pote de água e colocou próximo de um som, né, onde tinha a voz do Hitler, né? E, enfim, ele colocou vários, né? Depois tem os vídeos, né, no YouTube que vocês podem ver. E aí o que ele fez? Ele congelou a água. Ele congelou a água e ele tirou foto das moléculas da água com um microscópio extremamente poderoso, né? E aí as imagens que a gente vê são incríveis, incríveis, incríveis. Então, né, naquele em que as pessoas estavam experimentando algo positivo, né, as moléculas pareciam fazer desenhos assim, né, pareciam, sei, diamantes, alguma coisa lindo, né? E no outro, né, que tinha uma mensagem negativa, estava tudo deformado, né? Então, o que há pouco tempo atrás a física quântica explicou para a gente? Que há uma interação entre a consciência humana e aquilo que acontece à nossa volta. Então a gente olha aqui, né, tem um quadro, tem uma parede, tem uma flor, tem uma mesinha aqui. A gente fala assim, não, isso aqui é matéria, né? Isso aqui é estático. Não é estático. Isso aqui é energia, né? É isso que eles explicaram pra gente, que são um monte de átomos, né, pequenininhos que estão ali interagindo, né, entre eles, e eles estão o tempo todo sendo influenciados pela energia humana. A gente vê isso com uma flor, né? Se você chega para cuidar bem do seu jardim, com uma boa energia, com uma boa vibração, né? Para você ver que a flor fica mais bonita, né? Tem gente que fala assim, quando vem uma pessoa na minha casa, as flores murcham, né? As plantas murcham. Por que isso? É energia, né? Então, essa informação, ela é maravilhosa, porque o que a gente vê agora? Que existe uma coisinha minúscula, né, chamada de vírus, que está se espalhando por toda parte. O que é essa coisinha? Essa coisinha é matéria, né? É uma coisinha minúscula que a gente não consegue ver, mas é energia, né? E é uma energia que, de certa forma, é um resultado de toda essa energia humana que está no mundo hoje, né? A negatividade, os problemas, corrupção, competitividade, ciúmes, medo, ansiedade, depressão. Então imagina que todas as almas humanas, não todas, né, obviamente, mas grande parte estão vibrando uma energia negativa e isso interfere aonde? Na matéria, né? Então, se a gente quer transformar a matéria, se a gente quer transformar o mundo, se a gente quer transformar a natureza, se a gente quer, inclusive, transformar essas doenças que acontecem, inclusive esses vírus, né? Então, vamos voltar a atenção para a positividade, vamos voltar a atenção para aquilo que é bom, vamos voltar a atenção para aquilo que faz bem, porque isso vai interferir diretamente na matéria. Não é que a gente não tem que, né, se você está doente, obviamente você vai ter que tomar remédio, você vai ter que cuidar da sua saúde,
Mas mais importante do que cuidar fisicamente, o que está passando na sua mente? Quais são os sentimentos dentro de você que está somatizando e gerando aquilo na matéria? Não é? Por exemplo, as doenças psicossomáticas que o pessoal fala muito, o que são? Né? São emoções que a gente vai acumulando dentro da gente e que de uma forma elas se somatizam e se transformam numa doença. E aí pode ser uma doença dentro, mas como esse vírus que está acontecendo, né? Então imagina que é uma energia que está destruindo corpos humanos, mas porque a energia da consciência humana, que é a semente de tudo, já estava negativa, né? Já estava corrompida. Então quando você encontra com alguém, quando você está experimentando algo positivo, algo bom, e você encontra uma outra pessoa e você passa essa energia positiva para ela, você afeta ela. Você afeta os pensamentos dela, os sentimentos dela, você afeta o corpo dela, as células dela, tudo, né? Quando você chega no seu trabalho, né, acho que todo mundo aqui já teve a experiência num dia que você está super bem, você está se sentindo bem, você se acordou bem, você está legal, você vê que aquele dia inteiro flui, né? Tudo flui, o trânsito flui, né? Uma pessoa que você precisava conversar aparece, um relatório que você precisava, alguém faz, tudo acontece sem você, né? Simplesmente você vai fluindo com aquele dia e as coisas vão acontecendo, porque é uma relação, né? E quando a gente está mal, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa acordou com o pé esquerdo, né? Então, a pessoa acordou com o pé esquerdo, o que acontece naquele dia? Tudo dá errado, né? O pneu do carro fura, o elevador quebra, a impressora quebra, o computador é lento, né? Aí você tem um problema, demora 2 horas para responder, porque diretamente a sua energia está interferindo com aquela realidade à sua volta. Você corrige um problema, aparece outro, você corrige um problema, aparece outro. Por isso que a gente fala assim, a gente nunca deveria ter expectativas em relação ao futuro, né? Eu lembro que há um tempo atrás, há alguns meses atrás, eu estava numa palestra e foi na época da reforma da Previdência, o pessoal estava lá, reforma da Previdência, só se falava disso, né? E aí eu estava numa palestra e eu comentei exatamente isso, assim, eu falei assim de como a gente não deveria ter expectativa em relação ao futuro. Porque parecia que naquele momento o governo ele estava apostando todas as fichas na reforma da Previdência. Não, quando a reforma da Previdência, a gente vai economizar não sei quanto, vamos economizar não sei quanto. Daí eu até comentei, eu falei assim, o legal é a gente estar fazendo coisas no momento presente, boas e projetos e coisas positivas, sem a expectativa de alguma coisa no futuro, né? Porque eu falei, ok, de repente aprova a reforma da Previdência e aí eles começam a economizar um monte de bilhões, mas daí vem um outro problema, né? Daí vem um outro problema que eles vão ter que gastar muito mais dinheiro, né? E eu falei isso, assim, há uns, né, antes, aí foi aprovado, né? E o governo falou, não, agora vai dar certo, agora vai... E não é, daí aparece um outro problema, que agora o governo até tá quase sem não está sem arrecadar, né? Porque ainda a gente continua comprando muitas coisas, mas... né, a economia parada, né, enfim, pessoas sendo mandadas embora, então não estão contribuindo, então vira uma bola de neve. Então assim, a gente nunca tem que ter expectativa de quando alguma coisa acontecer lá na frente eu vou mudar. Ai, quando eu mudar de cidade, ai, quando eu mudar de trabalho, ai, quando trocarem o meu chefe, quando mudar o governo, tá um monte de gente falando isso, né? Quando mudar o governo, gente... né? Muda você, né? A gente é que tem que começar a mudar, porque é a gente que está criando essa realidade à nossa volta, né? Tanto a nossa realidade pessoal quanto a nossa realidade coletiva, né? Como cidadão, como sociedade, como país, né? A gente que está interagindo com tudo isso, mas a semente começa em nós, né? Então eu não tenho que ter a expectativa de quando mudar o governo isso vai acontecer. Quando eu conseguir um trabalho... Não, eu tenho que começar a fazer as mudanças agora, independente do futuro. E de certa forma que quando as coisas no futuro acontecerem, eu já estou preparado, né? Eu já estou bem, né? Não precisa de nada. Eu lembro que em fevereiro agora, eu tava no Rio de Janeiro, né? Tava lá... E aí eu estava passando as férias, eram uns dias que eu estava lá
Passei 15 dias lá. E aí eu cheguei lá e tal, no Rio, tava tudo bem, um sol maravilhoso. E eu lembro que depois, assim, foi incrível, assim, os 5 dias sequentes só chovia, né? Mas só chovia, só chovia, só chovia. De manhã, de tarde, de noite, chovendo, 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 chovendo. E aí obviamente que você fala assim, nossa, né, tipo, você tá num lugar legal, um lugar bonito, né, com todas as possibilidades, mas não tem muito o que fazer, né? E aí eu até brinquei com o pessoal, eu falava assim, nossa, eu não sabia que no Rio chovia, né, achei que aqui não chovia nunca, né, o pessoal, não, aqui chove bastante e tal, enfim. Mas aí, o que eu pensei comigo? Eu falei assim, ok, então como que eu vou usar o meu tempo de uma forma valiosa, independente da chuva, né? Então, né, eu gosto de ler, né? Acho que todo mundo tem essa coisa, né, que eu encontro, assim, o povo, assim, que tá sempre lendo, né? Ele sempre fala assim, não, eu compro um livro sem terminar de ler o outro, né? E aí eu vou comprando um monte de livros também, e às vezes não dá tempo de ler tudo, né? E eu tinha levado uns livros, né, na mala, e daí eu falei, ok, então eu vou tirar um tempo para colocar as leituras em dia, por exemplo, né? Já que eu não dá para fazer muita coisa, tem várias coisas minhas que estavam atrasadas, então eu vou dar um tempo aqui para dar uma atualizada, vou atualizar aqui os e-mails, enfim, você começa a criar possibilidades, né, na sua rotina, independente da chuva. Né? Eu falei, ok, não dá para eu fazer muita coisa, mas eu vou sair um pouquinho para caminhar, mesmo com guarda-chuva ali, né, ver um pouquinho da Baía de Guanabara, depois eu volto. Enfim, de uma forma que você comece a cuidar do seu momento do agora, independente das circunstâncias da sua volta. Claro que o ideal, né, que a gente fala, o ideal seria estar um sol maravilhoso, né, mas depois saiu o sol, né, depois deu para andar um pouquinho de bicicleta, né, teve um dia que eu até fui numa trilha lá, numa cachoeira, então obviamente que é o ideal, né, que é o ideal, mas eu tenho que tá cuidando agora, nunca ter a expectativa de dar algo lá na frente, é o momento presente, né, a gente não está vivendo o melhor momento, definitivamente não é o melhor momento do mundo, mas eu preciso cuidar disso agora, de forma que quando essa pandemia, né, passar, né, e tomara que passe, né, o que todos nós esperam, que quando a realidade, a rotina, né, voltar mais ou menos igual, a gente também não sabe se vai ser igual e tudo mais, mas você estava bem, né, você cuidou do seu tempo de uma forma valiosa, você aprendeu coisas novas, então de repente você vai chegar lá no seu trabalho e você vai estar super feliz, né, cheio de ideias, cheio de projetos, né, você vai encontrar com a sua família, você está bem, né? Então, obviamente, a gente não pode encontrar agora com os nossos familiares, a gente não pode, mas quando a gente puder encontrar, a gente vai querer encontrar com uma boa energia, né? E essa energia, como eu falei, né, ela afeta, né, a realidade à nossa volta. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer um pequeno exercício de meditação, né, para a gente finalizar a palestra. Mas o que é a meditação, basicamente, né? Então, como eu falei, é uma prática que a gente faz, né, todos os dias, tem que ser todos os dias, mas todos os dias, você não toma banho todos os dias, né, você não come todos os dias, né, você não troca de roupa, né, enfim, então se todos os dias a gente tem a nossa rotina diária, a gente tem que, como eu falei, né, a maior parte da nossa rotina são coisas físicas, mas só cuidar o físico não é importante, porque como eu falei, você fica correndo só atrás do físico, né? E aí surge um problema, e surge outro problema, e surge outro problema, e surge outro problema, sem cuidar do que está gerando, do que está influenciando, né? A gente fala assim que a gente não tem o poder de controle sobre pessoas. Não sei se alguém aí também já tentou controlar alguém, já tentaram controlar alguém? Né? É impossível, certo? Você combina com a pessoa A pessoa faz B. Você combina C, a pessoa, né, faz D, né? E assim vai, né? Então você não consegue controlar pessoas, né? Legal, isso já é bom a gente saber, né? Então a gente não consegue controlar, então desapega. Você quer controlar alguém, já começa a desapegar aí.
Você não consegue controlar as situações, não consegue. Como eu falei dessa rotina da gente sempre cuidar do fora, do externo, é uma forma da gente tentar controlar as coisas à nossa volta, então a gente não consegue controlar. Mas a gente consegue, através de controlar internamente, de eu escolher meus pensamentos, de eu escolher meus sentimentos, de eu escolher as minhas respostas, eu crio uma influência sobre as pessoas e sobre as situações. Então eu não posso controlar as pessoas, mas eu posso influenciar com uma boa energia, né? Eu não consigo controlar todas as coisas no meu trabalho, mas eu consigo influenciar com uma boa energia. Eu não consigo controlar as coisas da política, né? Foi interessante que agora, né, saiu o vídeo lá, né, das reuniões, né, lá dos ministros, né, e tal. E eu assisti pouco, eu assisti acho que 10 minutos no máximo, né, só vi um pouquinho assim. Mas o meu pensamento, né, então imagina, você tá praticando a meditação, você está procurando ser aquele meditante, né? Então, o meu pensamento enquanto assistindo era assim, eu vou doar luz para essas pessoas, né? Eu vou doar boa energia para essas pessoas. Esse era o pensamento que eu estava tendo no momento que eu estava assistindo, né? Porque era visível que as pessoas estão perdidas. É visível que as pessoas não têm nenhum preparo para estar onde elas estão, né? Seja presidente, ministro, é visível, né, que as pessoas estão cheias de ódio, estão cheias de negatividade, tudo era visível, tanto que a gente viu isso pelo linguajar, né? E é visível, mas eu não posso controlá-los, eu não posso controlar a política, eu posso votar, né? Isso a gente pode fazer, a gente pode votar bem, né, e tal. Mas eu não consigo controlar cada passo, mas eu posso criar uma influência através dos meus pensamentos. Então, enquanto parece que a gente fala assim, é como a gente vai praticando a meditação, parece que a gente fica contra a correnteza, né? Porque tá todo mundo passando uma energia negativa, né? Olha que absurdo, olha o que eles falaram, olha que coisa horrorosa, e aí tá mandando mais energia negativa para eles, o que vai piorar, né? Porque eles também são seres humanos, então eles estão recebendo essa energia negativa, então de certa forma isso influencia no comportamento deles, mas ao mesmo tempo a gente está indo contra a correnteza. Não, vamos doar luz para essas pessoas. A gente entende que eles estão fazendo coisas erradas, né? Teve uma fala ali do pessoa ali que cuida do meio ambiente, né? A gente fala, nossa, que horror, mas a gente sabe que estão fazendo coisas erradas, a gente sabe que não é legal, mas deixa porque é isso que afeta. Se eu quero ajudar, eu não tenho que destruir, eu tenho que ser um criador, né? Essa que é a diferença, né? Na meditação a gente aprende a ser um criador. A gente não está aqui para destruir as pessoas, a gente não está aqui para destruir, né? Querer que a pessoa suma, que a pessoa desapareça, que a pessoa, sei lá, tem gente que até fala que a pessoa morra. O que é isso? A gente está como criador, então como criador eu tenho que levar essa energia positiva, influenciar essa energia positiva para a política, para a cidade, para todas as pessoas, para o porteiro do prédio, para o caixa do mercado, para todo mundo, né, que eu interajo, eu tenho que levar essa energia positiva. Então, como eu falei, né, quando a gente acorda de manhã cedo, né, para fazer essa meditação, que pode ser 15 minutos, que pode ser 20 minutos, é como que eu estou me preparando a minha energia para o meu dia, né? Eu estou preparando os meus pensamentos para o meu dia. Eu deixo de ser aquele que é controlado pela realidade, mas eu sou aquele que controlo o que está acontecendo internamente. Ah, mas eu tenho muito compromisso, eu tenho muita agenda, não importa, né? O sucesso da sua agenda e dos seus compromissos está conectado com quão positivo você está internamente. Não que você vai sair correndo no seu dia, né, que nem um corredor de 100 metros rasos, né, vou tentar acabar, né, fazer todos os compromissos o mais rápido possível. Não, né, o resultado disso é estresse, é burnout, né, coisas desse tipo, né, que as pessoas estressadas, é nervosismo, é ansiedade, tudo querendo controlar a realidade, mas não. Eu tenho que
me preparar internamente, preparar os meus pensamentos, preparar para a minha realidade, né, de uma forma positiva. E aí, né, como eu falei, né, não é só uma prática em si, você não vai só praticar, né, daí você vai preencher a sua mente com bom conhecimento, gente, com bom conhecimento, quanto conhecimento que a gente tem de bom, né, então a gente aqui está na palestra, né, um conhecimento, é um livro sobre alguma coisa mais espiritual, é um conhecimento, é uma aula que você lê, né, que é um bom conhecimento, ou seja, você vai preencher a sua mente com combustível bom, com combustível de qualidade, né? Esses dias eu fui dar uma caminhada de manhã e, na verdade, foi antes, né, da pandemia e tudo. E aí eu estava caminhando e aí eu parei numa padaria, falei, vou tomar aqui só um cafezinho e tal, né? E era mais ou menos umas 8 da manhã. E aí eu tava lá tomando um cafezinho, tinha uma TV zona gigante assim, passando o jornal Bom Dia, né? Eu falei, nossa, olha o nome do jornal, né? Bom Dia, né? Eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, né? Não que a gente não tenha que ter informação, não que a gente não tenha que se informar, não que a gente tenha que ver o que está acontecendo, a gente tem que ver tudo isso. Mas eu pensei assim, meu Deus, imagine uma pessoa que acabou de acordar, sentou na frente da TV e é esse o primeiro conhecimento que ela vai colocar na mente dela. Então imagina como que vai ser os pensamentos e os sentimentos dela ao longo do dia. Né? Era só notícia negativa, era só notícia ruim, era só notícia de qualidade. Então se eu não preparo a minha mente, né, a gente fala que a mente é como se fosse um motor, né? Você tem que colocar um bom combustível nela. Se eu não coloco um bom combustível, ela não vai funcionar bem, né? Então, se eu quero ter uma mente estável, se eu quero ter pensamentos estáveis, se eu quero ter sentimentos estáveis, eu tenho que ver com que eu estou preenchendo a minha mente ao longo do dia, no começo do dia. Porque uma vez que a minha mente está preenchida com um bom conhecimento, automaticamente, né, ela vai estar fortalecida de forma que quando eu vejo uma informação, né, seja na TV, não precisa ver muito, né, gente, não precisa ver demais, né, mas você vai lá e fala, ok, 10 minutos aqui eu vou me informar, mas porque a sua mente já está preenchida com bom conhecimento, é como se aquilo entra, mas não fica, né, imagina, né, você tá com um balde de água cheio, né, ele está cheio de água. Então você vai colocando água ali, a água começa, né, a sair, porque já está cheio, né? Mas se está vazio, então se a minha mente já está preenchida com bom conhecimento, pode ser meia hora, todos os dias. Tem que ser todos os dias, né, gente? Todos os dias, tem que ter disciplina, né? Todos os dias. Então você vai lá, você vai estudar um bom conhecimento, algo de qualidade, algo que eleva, algo que faz você se sentir bem, né? Então você preparou a sua energia para o seu dia, você meditou, você preparou os seus pensamentos. Agora você vai cuidar da sua rotina. Você vai cuidar da sua rotina. Tem um exercício maravilhoso na Brahma Kumaris que a gente faz. 1 minutinho a cada hora você para. 1 minutinho, né? Não precisa nem sentar numa posição de lótus, não precisa nada disso. Para, né? Vai na varanda da sua casa, do seu escritório, né? E por alguns momentos fica 1 minutinho ali em silêncio, né? Às vezes tomando uma água, respirando. Fica 1 minutinho de silêncio e observa o que está acontecendo dentro de você. Observa seus pensamentos, observa a sua mente, o seu sentimento. Observa o que está acontecendo. E aí você volta para aquilo que você tem que fazer. Isso é de grande valor, Por quê? Porque a nossa tendência é de começar o dia, você começa o dia, né? Vai embora. E às vezes a gente faz coisa que não deveria, a gente às vezes se envolve com tarefa que não era necessária, às vezes a gente se envolve emocionalmente com uma situação, né, com um problema, né? Esses dias eu comprei um celular, né, na internet, e o celular demorou 1 mês, né, para chegar, né, devido a vários problemas. E a minha tendência sempre era assim, era meio de ficar nervoso, né? Então você se envolve emocionalmente, né? Daí eu parava, respirava fundo, relaxava, se acalmava. Beleza, agora eu vou ligar para a empresa, né? Então aí quando você liga para a empresa, a sua resposta é totalmente diferente, né? É muito mais tranquila.
Então fazer esse minutinho, né, a cada dia. No final do dia, né, outra meditação de 20 minutos. Né? A gente tem a editora Brahma Kumaris, que tem vários CDs que estão tudo nas plataformas digitais, que são meditações orientadas para quem nunca meditou. Você coloca lá, a pessoa vai guiando, né, os seus pensamentos, ou você pode só colocar uma musiquinha suave. Mais 20, 30 minutos, né, de meditação para você fechar o seu dia. Então você está fechando o dia, né? Está colocando para o final. Para quê? Para você ter uma boa noite de sono, né? Depois escrever, gente. Nossa, uma coisa maravilhosa. Né? Escreve um diário, né, sobre o que você aprendeu naquele dia, quais foram as situações que você viveu, quais foram as respostas. Às vezes você agiu de alguma forma automática em algum momento. Você fala, nessa... Porque toda vez que a gente escreve, a gente está trazendo aquilo para o nosso consciente, de forma que quando aquela situação ocorrer de novo, você muda a resposta mais rápido. Se você está no piloto automático, você nem percebe. Se aquilo não está consciente, você não percebe. Simplesmente você vai respondendo. Mas uma vez que você vai lá, você escreve, né, uma página ali de reflexões sobre o seu dia, o que você aprendeu, o que foi legal, o que você leu. Enfim, você vai trazendo isso para o seu consciente, de forma que quando uma situação ocorra, você sabe o que você tem que fazer, né? Porque aquilo está visível na sua mente. Aí você tem uma noite de sono melhor. Noite de sono melhor, você acorda mais cedo, você começa a mudar, né, toda a sua rotina. Né? E isso vai causando, a gente fala assim que vai causando milagres, né, na nossa vida, né? A gente vai vendo que o nosso trabalho vai fluindo melhor, o seu dia vai fluindo melhor, né? A espiritualidade que a gente fala, às vezes a pessoa fala assim, não, espiritualidade, eu vou para um templo, eu vou, né? Lá na Índia tem os gurus, vão para as florestas. Ok, às vezes você fazer um retiro, você ir para um lugar mais tranquilo junto com a natureza, é legal, isso, né, é bacana, assim. Mas espiritualidade é você estar praticando isso no seu dia a dia. É você estar praticando isso com os seus relacionamentos. É você vendo os milagres acontecer na sua vida prática. No relacionamento com a sua família, na harmonia que é criada na sua casa. Né? Você vê que até a sua saúde começa a melhorar, porque você vai escolhendo ter uma rotina mais saudável. Quando a gente vai tendo essa consciência maior, a gente vai melhorando a nossa qualidade da nossa alimentação, a gente vai dando tempo para exercício físico também, para cuidar do nosso corpo. Você vai vendo que tudo na sua vida vai melhorando, e aí você vai vendo que os milagres vão acontecendo. Mas sempre, né, para eu finalizar agora, né, mas sempre pensar que a semente de tudo à minha volta está dentro de mim. Sempre. Nunca deixar, porque às vezes quando as coisas começam a dar certo, né, é muito comum a gente isso acontecer, né? Então as coisas começam a dar certo, então a gente começa a se empolgar, né? E aí começa a deixar de fazer aquelas práticas que estavam sendo a base para as coisas dar certo, né? Assim, a gente fala, não, agora eu já estou bem, já está tudo legal, né? Hoje nem tem problema se eu não meditar, né? Aí passa um dia, passa 2, passa 3 e aí aquelas velhas situações começam a surgir de novo, né? Começam a aparecer de novo, aqueles pensamentos repetitivos começam a aparecer de novo. Então, por isso que a gente fala que tem que ser diário, né? Mesmo se está tudo dando certo, né? Mantenha a estabilidade. Deu com alguma coisa errada, mantenha a estabilidade. Deu certo de novo, mantenha a estabilidade. Continua com a sua rotina, né? Fazendo da melhor forma possível. E aí, daí, como eu falei, né? A gente vê os milagres, né, acontecendo à nossa volta, porque a gente muda a nossa energia, né, a gente muda a nossa vibração. Pode ser que, às vezes, pode acontecer, e acontece mesmo, né, às vezes a gente escorrega de novo, às vezes a gente comete algum deslize, às vezes a gente fala alguma coisa que não deveria. Mas assim, se você está no processo de autoconhecimento, se você está no processo de autotransformação, ao invés de você pegar, como eu falei, todas as nossas respostas começam a mudar. Então, mesmo quando alguma coisa dá errado, você, ao invés de pensar, não, eu errei, não deveria ter feito aquilo, não. O que aquilo está me aprendendo? O que aquilo está me ensinando? O que aquilo está me ensinando mais sobre mim mesmo? O que aquilo está me trazendo de novidade? O que aquilo está me trazendo de autoconhecimento? Porque mesmo quando as coisas dão errado, a gente pode reformular as nossas respostas e usar aquilo como aprendizado para o nosso próprio crescimento, né?
Então é muito bom, né? É muito maravilhoso, é sempre uma escolha maravilhosa. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer um exercício de meditação com vocês. Então, para quem nunca fez quem nunca meditou, né, não tem problema. Procura sentar de uma forma assim bem confortável, bem tranquila, onde você estiver, na poltrona, no sofá, cadeira. Procura ficar de uma forma assim bem confortável. Se vocês quiserem fechar os olhos por alguns instantes, pode fechar. Se quiser deixar aberto, apenas pousa o olhar, né, em algum ponto na sua frente. E agora, procure deixar a sua respiração ficar bem suave, tranquila. E por alguns instantes apenas vá percebendo o que está acontecendo à sua volta. Observe os sons. Deixe a sua respiração ficar bem suave, tranquila. Você vai sentindo todo o seu corpo ficar mais relaxado, seus braços, pernas. Então, por alguns instantes, você está totalmente no momento presente. E agora, de forma bem suave, vá voltando a atenção para o seu mundo interno, o mundo dos pensamentos, sentimentos. E por alguns momentos você apenas observe o que está na sua mente. Você não é seus pensamentos. Você vai criando um distanciamento entre você e os pensamentos. E você deixa que eles simplesmente passem. Você vai sentindo a sua mente ficar mais suave, tranquila. E você pode criar o pensamento: eu sou paz. E você experimenta essa energia se espalhando pelo seu corpo. Eu sou paz.
você permanece em silêncio, apenas absorvendo e experimentando essa energia. E agora, de maneira bem suave, tranquila, você vem retornando. Você respira profundamente. Pode abrir os olhos. Ok. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Foi bastante informação, né? Eu acho, mas é sempre bom, assim, né? A gente fala que quando a gente partilha, né, o conhecimento espiritual, o primeiro beneficiário é a gente mesmo, né? Porque a gente consegue pensar mais, né, sobre o conhecimento, experimentar uma boa energia enquanto a gente está explicando, o sentimento de poder estar ajudando de alguma forma, né, isso também nos deixa mais felizes. Então, o primeiro beneficiário é a gente mesmo, né? Então, para mim, muito feliz, né, de estar aqui com vocês. E é isso, até uma próxima, né, pra gente compartilhar mais, tá bom? Então, bom congresso, né, que ainda tem mais conhecimento, tem mais práticas ainda para absorver, tá bom? Até mais.